Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Vamos juntos a mais um momento de leitura bíblica e também de oração a esse nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje, lá no finalzinho da Bíblia, 2 João capítulo 1, o versículo ao versículo 8. É o tema dessa mensagem que é: não perca aquilo que você já conquistou. Olha o que Deus nos fala através desse versículo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então todos nós sabemos quão difícil é de nós adquirirmos as coisas, tanto as coisas materiais como as coisas espirituais. As conquistas que nós temos não são fáceis. E para perder é fácil, basta nos acomodarmos. Então devemos estarmos sempre cautelosos, sempre vigiando, para não perder aquilo que já conquistamos. O apóstolo João, aqui nesse versículo aqui, está até exortando a igreja, né, exortando todos nós, até por causa dos falsos ensinadores, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas que se infiltraram na igreja. É porque nós vamos conquistando o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos crescendo em intimidade com Ele, em comunhão com Ele, e se nós não tomarmos cuidado, se nós não formos cautelosos, corremos o risco de deixar falsos ensinos, falsas doutrinas entrar em nossos corações e perder essa nossa comunhão com Deus, essa nossa liberdade com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não pode acontecer. Por isso que o apóstolo João, que é usado por Deus, nos pede cautela, porque nós devemos ter cautela, devemos estar sempre vigiando, tendo cuidado, para não perder, né, a nossa liberdade. Nós já temos em Cristo Jesus, é o nosso crescimento na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa desses falsos profetas, por causa desses falsos ensinos que estavam na época lá deles, na igreja deles, e desde que o mundo é mundo, desde que existe a religião, existe falsos profetas, existe falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? E hoje não é diferente. Hoje ainda existe falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos profetas, falsos pastores. Então devemos ser cautelosos para não perdermos o nosso conhecimento na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é em Jesus Cristo que está escondido todos os tesouros de conhecimento. Tudo que você quiser saber para a sua vida está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos ter muita cautela, estarmos vigiando muito mesmo, né, e não nos acomodarmos. Um exemplo que eu trago aqui para você é do rei Davi. O rei Davi chegou uma época que ele já tinha conquistado muitos reinos, já tinha conquistado muitas guerras, muitas batalhas, estava com seu reino estabelecido, já era um rei forte. Então ele achou que estava bom, achou que podia se acomodar, ele se acomodou. Chegou uma época que eles tinham que ir para a guerra e ele não foi. Ele ficou acomodado. O que aconteceu? Ele pecou com aquela mulher, né, com a Batseba. E, né, o pecado gerou ali muitas coisas ruins para ele e para toda a família. As consequências foram desastrosas, não foram boas. Deus perdoou ele, perdoou. Ele até fez Salmo 51. Depois ele vai e faz Salmo 32, ele escrevendo como é feliz o homem que tem um pecado, né, perdoado por Deus. Mas Deus não livrou ele das consequências. Toda a família dele colheu os frutos do pecado e do acomodismo dele, por ele não ter cautela, né? Isso não é bom. Então vamos estar sempre vigiando, sempre com cautela e pedir a Deus sabedoria, discernimento, compreensão, para nós sabermos o que é dele e o que não é dele, para que nós não venhamos perder aquilo que nós já vem aprendendo dele em Cristo Jesus. E também para que quando, como fala aqui no finalzinho do versículo, para que nós possamos estar recebendo o nosso galardão, ter aquela convicção de que Deus tem um galardão, um prêmio para mim e para você, como o apóstolo Paulo ele tinha, né? O apóstolo Paulo ele foi muito cauteloso, ele vigiou muito, e, e ele sabia, né, que Deus tinha um galardão para ele, que Deus tinha uma recompensa para ele. E ele foi fiel, ele foi cauteloso até o fim, a ponto de dizer, né, essas palavras aqui, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, e lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. Então ele sabia, né, do grande prêmio que Deus tinha para ele, né, da coroa de justiça que Deus tinha para ele. Então ele foi muito cauteloso, ele vigiou muito, e que nós venhamos seguir o exemplo dele, que nós venhamos ser cautelosos, que nós venhamos vigiar, né, e estarmos ligados na videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque como Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem Jesus Cristo.
Então vamos ter comunhão com Jesus, com Deus, vamos estar sempre lendo a Bíblia, estudando, meditando, para que nós não venhamos ser enganados, né, com falsas doutrinas, com falsos profetas, com falsos ensinamentos. Em Atos, tem um povo de Bereia, que o apóstolo Paulo fala, os bereanos, eles sempre, toda vez que a palavra de Deus era explanada, era lida, era pregada, os bereanos pegavam a Bíblia, a palavra de Deus, e conferiam se estava certo ou não. Então nós devemos ser como os bereanos, tá sempre ali examinando as Escrituras, para que nós não venhamos ser enganados e não venhamos perder aquilo que já conquistamos em Cristo Jesus. Amém? Agora eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo. Não deixe de orar, não deixe de conversar com o nosso Deus. Vamos pedir a Deus cautela, vamos pedir a Deus que nos ajude a vigiar, né, e que Ele venha blindar, né, nossa mente, nosso coração, de todo falso ensino, toda falsa doutrina. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Pai. Nos ajude, ó Pai, a sermos cautelosos. Blinda nossa mente, nosso coração de todo mal, Pai. De toda falsa doutrina, todo falso ensinamento, Pai. Nos guarde de todo mal, Pai. E nos ajude, Pai, também a vigiarmos, Pai. E a sermos cautelosos. E não nos deixe, Pai, cair no acomodismo como o rei Davi caiu, Pai. Como muitos outros caíram, muitos outros vêm caindo, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos sóbrios, Pai. Nos ajude a estar sempre vigiando, Pai. Estarmos sempre acordados, Pai, bem alertas, Pai. Para que nós venhamos ser edificados, Pai. Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E você diga amém. Que Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, né, se Deus quiser nos permitir. E antes que eu esqueça, fique firme na leitura da Bíblia e na oração na comunhão com esse nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente.